Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça as árvores curiosas que contam a história da Mata Atlântica em São Paulo. Tem também a Motolixo, um triciclo diferente que recolhe resíduos em ruas onde o caminhão não consegue passar. E ainda uma pesquisa da Associação Médica Norte-Americana alerta para o perigo dos agrotóxicos, mesmo depois de banidos. Veja os detalhes. Segundo o estudo, o pesticida DDT permanece ativo no ambiente e pode ser a causa de graves problemas de saúde em pessoas expostas ao produto. Um ex-metalúrgico teve a ideia de construir um veículo econômico e ágil para dar apoio à coleta de lixo na periferia do ABC Paulista. E o fotógrafo Silvestre Silva revela curiosidades sobre espécies importantes das florestas brasileiras. O Repórter Eco começa agora. O DDT, agrotóxico altamente persistente no ambiente e no corpo humano, já foi banido do Brasil e de vários outros países. Mas uma pesquisa da Associação Médica Norte-Americana mostra que pessoas expostas ao veneno podem ser mais vulneráveis a doenças como Alzheimer. A descoberta, se confirmada, alerta para o perigo de produtos semelhantes ao pesticida. O DDT, sigla para o nome complicado de clorodifeniltricloroetano, foi um dos primeiros pesticidas conhecidos mundialmente. Ele foi largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para combater os mosquitos da malária e do tifo. A descoberta das propriedades inseticidas da substância rendeu ao químico suíço Paul Hermann Miller o Prêmio Nobel de Medicina de 1948. Barato e eficiente, o DDT se tornou popular entre os agricultores de vários países. Mas ao longo dos anos, os efeitos nocivos do agrotóxico começaram a despertar a atenção da comunidade científica. O neurologista Flávio Salem explica como substâncias assim são absorvidas pelo corpo humano. O agrotóxico ele é absorvido provavelmente pela mucosa, via nasal, via oral. Chegando no sangue, ele causa danos a vários órgãos. No cérebro, ele aparentemente atravessa a barreira que separa o sangue dos neurônios, a chamada barreira hematoencefálica. E ele levaria, consequentemente, à degeneração neuronal. Em setembro de 1962, no livro Primavera Silenciosa, a bióloga norte-americana Rachel Carson já denunciava a mortalidade de aves como um dos efeitos do DDT no meio ambiente. Com o questionamento de outros cientistas sobre os impactos na saúde, os Estados Unidos baniram o pesticida em 1972. Aqui no Brasil, ele foi retirado das lavouras na década de 80, mas a proibição definitiva da fabricação, importação, venda e estocagem só ocorreu em 2009. Ainda hoje, o DDT é usado em vários países porque é considerado pelas autoridades da saúde uma ferramenta essencial no combate à malária. O DDT está incluído no grupo dos poluentes orgânicos persistentes. Segundo o toxicologista Anthony Wong, é um grande problema porque a substância permanece ativa por muito tempo, tanto no meio ambiente como no corpo humano. Ele demora até décadas para se decompor. Se uma pessoa se expôs a, por exemplo, isso hoje, ele vai ficar permanente no corpo por até 40 a 50 anos. E sim, mais importante, ele tem uma grande afinidade pelo tecido gorduroso, onde nós temos muito no cérebro. Por exemplo, se ficar no cérebro, vai contribuir para ter uma demência mais precoce, doenças degenerativas mais cedo e mais devastadoras. Uma pesquisa recente divulgada pela Associação Médica Americana faz uma associação entre a exposição prolongada ao DDT com um risco maior de doença de Alzheimer. O estudo acompanhou 86 pacientes idosos e comparou os resultados com 79 pessoas saudáveis da mesma idade. O trabalho revelou que quem se expôs ao pesticida tem um risco quase 4 vezes maior de desenvolver o Alzheimer. O resultado ainda é preliminar, mas reforça a ideia de que, além dos fatores genéticos, os ambientais também devem ser seriamente considerados e, no caso do DDT, muito tempo depois. O neurônio já está predisposto, ele sofre esse tipo de ação e ele, consequentemente, desencadeia. Isso não quer dizer que submeter-se ao agrotóxico vai te levar fatalmente à doença de Alzheimer. Não.
Isso abre o debate de que uma exposição antiga pode contribuir para uma doença futura e que as autoridades regulatórias têm que ter mais cuidado, mas muito mais cuidado, antes de conceder registro a qualquer substância. Na mesma hora em que novos estudos, inclusive do painel intergovernamental de mudanças climáticas, advertem para a gravidade da situação no nosso planeta, com o aumento das emissões de poluentes e também com o aumento da temperatura da Terra, vêm também outras informações muito preocupantes. A cidade de Londres e outras partes da Inglaterra, por exemplo, foram cobertas por nuvens de poluição vindas da Europa, do deserto do Saara e até da Ásia, e que se juntaram a poluentes locais, ou seja, poluição transcontinental. Na China, mais de 100 cidades tiveram no ano passado, em média, cerca de 10 dias por mês em que névoas de poeira cobriram as zonas urbanas, com alto teor de materiais particulados provenientes da queima de carvão em usinas de energia. Essas nuvens tinham até 10 vezes mais poluentes que os índices admitidos pela Organização Mundial de Saúde. Pequim é a segunda cidade com maior nível de poluição do ar no mundo, logo depois de Moscou. Xangai, a quinta. E a China já superou os Estados Unidos em emissões totais, 3,3 bilhões de toneladas por ano, embora seja também o país que mais está investindo em energias alternativas e não poluentes. Ainda assim, nos últimos meses, 21 cidades chinesas foram paralisadas por protestos contra a poluição do ar. O Brasil também precisa se cuidar. Reduziu os níveis de poluição por desmatamento, mas não tem feito progressos importantes na poluição industrial e por veículos. Esta última foi responsável por 99 mil mortes de pessoas que tiveram problemas de saúde com a poluição do ar, só no estado de São Paulo em 5 anos. E com tudo isso, nós estamos colocando nas ruas quase 1 milhão de carros novos por ano. O que se pode esperar? Daqui a pouco conheça a Motolixo. A invenção é um triciclo que coleta os resíduos em ruas estreitas da periferia de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Tem também um passeio por entre as árvores que contam a história da Mata Atlântica na maior cidade brasileira. O Repórter Eco volta em instantes. Agora você acompanha alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O impacto do turismo no continente gelado é um dos temas da reunião das partes do Tratado da Antártica. 29 países com direito a voto participam do encontro em Brasília. O objetivo é definir regras para controlar a visitação e ajudar na conservação dos ecossistemas da região, que recebe cerca de 32 mil turistas por ano. A reunião também reforça a cooperação internacional para manter a pesquisa científica. Uma nova base brasileira na Antártica deve ficar pronta em 2016. Há 2 anos, o incêndio destruiu grande parte da estação brasileira Comandante Ferraz. Vacina experimental contra a dengue consegue reduzir em 56% os casos da doença.
Testada em mais de 10 mil voluntários na Ásia, está na última etapa de testes antes da autorização para comercialização. Um estudo para avaliar a mesma vacina está sendo feito na América Latina. Os resultados devem ser divulgados no final de 2014. Pescadores de Salinópolis, cidade a 293 quilômetros de Belém, encontraram uma parte da fuselagem do foguete Ariane 5, lançado em julho de 2013 da Guiana Francesa. A peça teria caído no Oceano Atlântico e em seguida flutuado para o interior, segundo as informações da Agência Espacial Britânica. O governo brasileiro lança sistema de informação para reunir e divulgar dados socioambientais e econômicos do semiárido brasileiro. A ideia é frear o desmatamento e promover a geração de renda com o uso sustentável da caatinga. O bioma é único no mundo e se estende por 8 estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. Série de tornados atinge regiões sul e centro-oeste dos Estados Unidos, provoca dezenas de mortes e destruição. Em virtude das violentas tempestades, foi decretado estado de alerta em cerca de 1/3 do território americano, onde vivem mais de 75 milhões de pessoas. Uma média de 1.200 tornados atingem por ano os Estados Unidos. O país é o mais afetado por esse fenômeno em todo o planeta. Um triciclo percorre ruas estreitas para recolher o lixo na periferia das cidades. É a Moto Lixo, que dá apoio, inclusive, à coleta seletiva. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a invenção foi adotada e já tem a aprovação dos moradores. Um emaranhado de fios elétricos atravessa, numa altura duvidosa, as ladeiras íngremes e esburacadas. Nas vielas e becos estreitos, os carros se espremem para conseguir passar. O labirinto da periferia tira de cena veículos grandes. Caminhão de lixo aqui nunca chegou, diz Dona Dalila, moradora antiga da comunidade Batistini, bairro de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Quantos anos a senhora mora aqui? Ô, mulher, eu moro um bocado de ano. Quanto que é bocado? Uns 20 anos, por aí. E durante todo esse tempo a senhora ia levar o lixo na lixeira? Na lixeira, direto. Mais de 700 metros é a distância que muitos moradores tinham que andar até as caçambas, que ficavam nesta pracinha do bairro. Hoje, um grande container com compactador está no lugar. As pessoas que não perderam o costume continuam a deixar aqui o lixo orgânico ou material reciclável. Não há mais necessidade, porque até nas ruas mais estreitas e difíceis, este triciclo consegue passar para fazer a coleta. O serviço começou a ser prestado em dezembro de 2013. A gente não fica levando lá embaixo, ele passa aí colhendo, todo mundo adora, né? Todo mundo foi bom, né? É ótimo. Quantas vezes por semana ele passa aqui para coletar o lixo? 2 vezes na semana ele passa. A senhora guarda o lixo quando chega no dia certo? Aí eu coloco aí fora e ele recolhe. Natanael já está conhecido na vizinhança. Ele é o piloto de uma das motos e é quem faz a coleta do lixo na porta das casas. Quantas viagens em média por dia você faz? 15 viagens. Carrega quanto de lixo? Olha, eu carrego uma faixa de uns 250 quilos, às vezes até um pouquinho mais. E quando a caçamba fica assim cheia, ele volta à praça para descarregar. A ideia de construir o triciclo para fazer a coleta foi deste ex-metalúrgico. Aos 36 anos, Vladimilson conta que cansou de ver lixo espalhado pelas ruas das periferias. Ele explica que precisou fazer algumas adaptações na moto para dar mais força ao motor. O que ele tinha de velocidade, a gente transformamos ele em força. É um veículo que faz até 25 km por litro, baixíssima emissão de poluentes, já é um veículo já com tecnologia de injeção eletrônica, funciona no álcool ou na gasolina. Cerca de 11 mil pessoas desta comunidade têm o lixo recolhido porta a porta por meio deste triciclo. A ideia deu tão certo que a prefeitura decidiu expandir para atender 160 mil moradores de São Bernardo do Campo.
Segundo o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo do Campo, ainda deve levar alguns anos para atender 20% da população do município, que ainda hoje não tem coleta na porta de casa. Tarcísio Séculi admite que o investimento no triciclo que transporta lixo e custa cerca de R$14 mil é muito pequeno perto das vantagens que ele tem. A agilidade, a rapidez e a eficácia no trabalho, né? Um veículo desse, a manutenção é muito mais simples do que a manutenção de um caminhão, por exemplo, né? E os caminhões muitas vezes saem daqui sem carga cheia. Agora com um container grande que está colocado aqui, nós chamamos de compact tender, ele tem capacidade para 20 metros cúbicos até 15 toneladas. Então ele pode sair daqui apenas quando estiver cheio. A ideia da prefeitura é passar a contratar mão de obra do próprio bairro para prestar o serviço. Facilita muito o nosso trabalho, as pessoas conhecem todo mundo e todo mundo se respeita, os próprios moradores se respeitam. E nós estamos mudando a visão de quem trabalha com lixo, lixeiro, gari, nós estamos chamando todos de agente ambiental, porque eles estão fazendo um serviço prestado ao meio ambiente e à sociedade. Como é que você se sente prestando esse serviço para a comunidade? Olha, eu acho importante, viu? Eu gosto de fazer, eu gosto de limpar, então para mim tá bom, é importante para mim. E a seguir, as árvores que contam a história da Mata Atlântica em São Paulo. O passeio é ao lado de Silvestre Silva, fotógrafo que registra há décadas a riqueza das florestas brasileiras. O Repórter Eco volta logo mais. As árvores são sinônimo de vida. Dão sombra, conservam a água, absorvem os poluentes do ar e são essenciais para o equilíbrio do clima. No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o fotógrafo Silvestre Silva revela curiosidades sobre algumas das espécies que contam a história da Mata Atlântica. O que uma árvore significa para você? Significa muito, até mesmo porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o meio ambiente e eu acho que só arborizando é que isso vai nos ajudar. Não dá nem para a gente imaginar uma cidade do tamanho, do porte, com a malha urbana de São Paulo, sem a gente pensar essa questão da vegetação. Muita gente vem aqui ao Viveiro Manequinho Lopes, no Parque do Ibirapuera, só para ver esta maravilha. Olha o tamanho das raízes deste ceboleiro que chega a abrigar uma família inteira para fazer um piquenique aqui nas suas raízes. E a história dessa árvore da Mata Atlântica é muito curiosa. Quando o estado de São Paulo era coberto por florestas, muitos agricultores procuravam um exemplar desse tipo de árvore para ver onde instalar as fazendas. É que a presença do ceboleiro assegurava que a terra era boa e que a produção seria de boa qualidade. Nós estamos diante de um belíssimo exemplar do umbu do sul. O umbu do sul ou ceboleira. O nome dele ceboleira ou ceboleiro é por causa das raízes que se espalham pelo chão, formando esta laje que está aqui. Mas ela é encontrada de forma majestosa nos campos sulinos. São exemplares enormes, belíssimos, proporcionando sombra tanto para o homem, para o gado, para os bichos. Silvestre Silva atua como repórter fotográfico há 40 anos. Realizou um extenso trabalho de documentação da flora brasileira. Tem fotos publicadas em mais de 600 livros e é autor de 15. Este é o primeiro volume do mais recente, Árvores Nativas do Brasil. No passeio pelo Parque do Ibirapuera, Silvestre destacou exemplares ameaçados de extinção, como este aqui. O cambucá é uma árvore nativa da Mata Atlântica brasileira. Hoje é raríssima de ser encontrada. Ela é uma árvore de difícil regeneração natural, quer dizer, as sementes dela têm muita dificuldade para germinar na própria mata, quando cai da árvore mãe.
essa frutinha é saborosa. O cambucá é uma fruta amarela quando madura, de formato oval. A polpa é amarelinha, como está vendo aqui, é deliciosa. O lugar onde você mora, o bairro onde você mora, tem árvores? Tem. E que isso representa para a comunidade? Muito. Inclusive, hoje tem as leis que protegem, a gente não pode desmatar. Hoje, lá onde eu moro, quem compra um terreno onde já está arborizado, onde já tem árvore, não se pode mais desmatar, igual antigamente se fazia isso discriminadamente, hoje não se pode fazer mais, eu acho isso uma boa ideia. As árvores, elas fazem toda uma parte de regulação térmica, né? Existem diversos estudos que falam sobre isso, que ela pode diminuir a temperatura até 1 a 2 graus, né, perto da área de influência da copa da árvore. Então é essencial, né? A gente poderia economizar mais energia elétrica e só com a questão de plantar árvores. Quando eu vejo uma árvore que nem essa daqui, deste tamanho, germinando, assim, minúscula, me emociona aquilo. É vida dela e vai ser a proteção das nossas vidas. E se você quiser rever as reportagens, entre no site do programa. Anote aí os nossos endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com uma reflexão sobre a vida feita pela Nobel de Literatura Doris Lessing. A escritora britânica morreu em 2013 e deixou como herança mais de 60 livros, entre contos, série de ficção científica e romances. Veja só o que ela disse. Todas as idades nos habitam. Repórter Eco, até o próximo programa.